A biosfera que reúne todos os ambientes. Ah, tá, isso já é o texto. Guia dos Curiosos. Ah, legal. Guia dos Curiosos é legal. Predomina no texto a função da linguagem. Vamos eu de função de novo, justamente o que eu estou enferrujada, mas vamos lá. Função emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Função fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Função poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Função conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ou função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Vamos lá, vamos ler. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Esse texto aí, apesar de estar num livro que é o Guia dos Curiosos, ele é bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque é bem legal. É como o nome é bem autoexplicativo. Tipo, você tem alguma curiosidade sobre alguma coisa, isso aí é para curioso barra nerd, né? A pessoa que tem curiosidade científica, de forma geral. Então, assim, tem bastante coisa assim que você sempre teve vontade de saber, mas nas aulas de ciências, né, nas aulas de biologia na escola, o professor estava mais preocupado em dar o conteúdo do livro que ia cair na prova do que propriamente satisfazer a curiosidade científica dos alunos. Então, esse livro é para esse tipo de pessoa que tem curiosidade prática sobre coisas da vida prática, da vida real. Então, esse trecho aí, nesse trecho, ele tá explicando, né? Ele está dando a definição, ele está explicando o que é a biosfera. Então, assim, podemos eliminar algumas aqui, né? A função emotiva não é, ele não está dando a opinião dele, ele não está descrevendo os sentimentos dele em relação à biosfera, à ecologia. Também não é, gente do céu, também não é poética, pelo mesmo motivo, a gente não está fazendo um exercício de recursos de linguagem, não está usando metáforas, não está usando símbolos, nada do gênero. Então, e também não temos conativa. Eu acho que a gente já pode eliminar também a conativa, porque a função conativa ela é típica de textos argumentativos. Então, assim, né, a gente vê isso em dissertações, em texto, em redação do Enem, né? A redação do Enem tem muito da função conativa, porque a gente vai direcionar, né, o olhar do leitor para um ponto de vista específico, e aqui não, aqui ele está descrevendo fatos, certo? Descrição de fatos. Então, beleza, temos, sobrou o quê? Função fática, função e função referencial, né? E aí? Pensa aí. Esquece o nome, porque o nome pode confundir. Só uma dica. Ó, o que que é a função fática? Ai, ele fala assim, ó, função fática, numa função fática, o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Você sabe que as partes da linguagem, né, os componentes da linguagem, né, a gente tem o código, tem o canal, tem o referente, enfim.
Vocês lembram, né? Quem não lembra, volta lá, funções da linguagem, e vocês vão se ligar. Canal é o meio pelo qual você está transmitindo a mensagem, no caso. Então, a gente tem um livro, texto, né, uma mensagem, uma comunicação textual, você tem a própria internet, é um canal, telefone, o que mais? Televisão, apesar da televisão só ter, né, a comunicação ser só de um lado, ainda é uma comunicação, porque está transmitindo uma mensagem e tem uma pessoa enviando a mensagem usando um código. Então, as partes, a maior parte, né, a maioria das partes está ali, está presente. E quando a gente fala que a gente está usando um texto, uma mensagem que está testando o funcionamento do canal, a gente vai usar a função fática. Então, que tipo de texto é esse? É quando você começa uma reunião lá no Zoom, e aí você fala assim, você está conseguindo me ouvir? Né? Isso é a função fática. É uma mensagem que eu estou dando, que eu não sei se vou ter resposta. Estou testando mesmo se a minha mensagem está chegando, né? É, quando eu falo, você está entendendo? Também é especificamente, eu tô esperando um retorno daquela pessoa com relação ao funcionamento do canal que eu estou usando. Que mais? Não sei. Confere, entendeu? Então, função fática é bem específica, é bem típica, né? Apesar do nome, fática, né, você remete a fatos, ela é bem para isso, né? Então, ficou referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, realmente, conceituando a biosfera, né? Então, a letra E. Muito bem.